Você planeja o seu dia, não dá conta de fazer aquilo que está planejado. Aí chega no final do dia em casa e aí você pega o celular, entra nas redes sociais e a hora que você observa já se passaram ali mais de 1 hora que você se distraiu, que você deixou de fazer muitas coisas que você deveria ou até prestar atenção em muitas coisas que estão acontecendo na sua volta. E aí você tem aquela sensação de que você perdeu o controle do seu tempo. Isso já aconteceu com você? Ou isso está acontecendo com você? Porque nesse vídeo aqui eu quero confessar para você que isto aconteceu comigo há 1 mês atrás, faz 15 dias que eu estou numa retomada e eu quero explicar quais são os motivos deste acontecimento e te trazer também o que eu estou fazendo para retomar o controle do meu tempo e como que você pode fazer isso também, tá? Então, vamos lá. Perder o controle do tempo, né? É você ter um planejamento, você não conseguir cumprir aquele planejamento e aí você buscar nas distrações, nas redes sociais, na comida gordurosa, no açúcar, você buscar ali fugas para que você se sinta bem ou para que você se sinta menos frustrado por aquilo que você não conseguiu fazer. Primeiro ponto aqui, isso acontece com todo mundo. Ponto. Então eu tô aqui sem nenhum problema para revelar isso para vocês. Isso aconteceu comigo no mês de setembro, né? Nós estamos aqui 18 de outubro, eu tô gravando esse vídeo para você. E o último vídeo que eu coloquei aqui no canal, antes desse, foi dia 3 de setembro. Então eu vinha numa produção muito grande já, há mais de 1 ano produzindo 3 vídeos por semana e eu tive este limbo de produção de conteúdo aqui. E isso tem tudo a ver com essas distrações, isso tem tudo a ver com o fato de eu ter perdido o controle do meu tempo, apesar até de aqui ser um canal de gestão do tempo, de produtividade, de eu me considerar até um especialista em gestão do tempo, ajudar muitas pessoas a organizar a sua rotina, a ter um sistema de produtividade, mas realmente isso acontece. Então, primeiro ponto é, não tem problema nenhum se isso acontece com você, isso aconteceu comigo. A diferença é a velocidade com que você retoma o controle do seu tempo. E aí isso tem muito a ver com ter clareza, com ter uma metodologia, com saber o que fazer e como fazer. E eu vou falar nisso nesse vídeo para você aqui, tá? Só que eu quero te explicar o porquê que isso acontece. Por quê? Para que eu saia deste buraco, para que eu retome o controle do meu tempo, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é ter consciência do que está acontecendo. Porque eu não consigo remediar nada que eu não saiba qual é a causa. Então eu preciso saber o que está causando, o que está fazendo com que eu perca o controle do meu tempo. O que está acontecendo com o meu corpo, com a minha fisiologia, com os meus comportamentos que estão me levando a esses resultados que eu não quero. E tudo isso tem a ver e tem um culpado aqui, que é uma molécula chamada dopamina. Você já deve ter ouvido falar sobre ela, você já deve até ter estudado sobre ela em algum momento, porque ela foi e tem sido muito falada nos últimos anos, que é a molécula do prazer, a molécula da recompensa. E o nosso corpo, o nosso cérebro, nós recebemos cargas dopaminérgicas para nos manter motivado a uma ação, a continuar fazendo algo ou a começar fazendo algo. E o que acontece é que nós vivemos hoje em uma época onde nós temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível. Nós temos mais demanda de coisas para fazer dentro do nosso dia do que tempo para cumprir essas tarefas. E aí o que acontece?
muitas vezes eu me frustro com o meu planejamento. Então você vai lá, faz a sua agenda, faz a sua lista de tarefas, mas você não consegue cumprir aquela lista de tarefas, você não consegue cumprir com aquela agenda que você determinou. E aí no final do dia você está numa exaustão física, emocional muito grande que você não vai pensar no próximo dia. E aqui começa o ciclo de frustração e procrastinação. Porque se eu perco essa conexão com o meu próximo dia, se eu não antecipo o que eu preciso fazer no dia de amanhã, o que vai acontecer? Que eu vou chegar no dia de amanhã e o dia vai me engolir. E aí na segunda-feira acontece de novo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e aí eu perco o controle do meu tempo. E se eu me sinto impotente em relação ao meu tempo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar prazer de alguma forma. Aí eu vou chegar em casa, eu vou pedir um fast food, eu vou comer qualquer coisa ou uma coisa palatável, gordurosa, que vai me trazer essa sensação de prazer, que vai liberar dentro do meu corpo, no meu organismo, essa dopamina. Eu vou me encher de açúcar, eu vou me distrair nas redes sociais e ficar assistindo aqueles vídeos virais, vídeos muito rápidos e olhando para a vida dos outros e fofocando e assistindo coisas prazerosas que não me exijam esforço nem nada, para que libere dentro do meu organismo esse hormônio de prazer e de recompensa, né? Então, o que acontece? O que nós precisamos fazer para a gente retomar o controle do nosso tempo dentro desse mundo que a gente vive, de distrações, de que onde nós somos cobrados e nós até vendemos muito na internet essa produtividade a qualquer custo, aonde falar em alta performance sempre esteve, né? E agora muito evidente, parece que depois da pandemia isso aumentou demais, essa fala, essa busca por alta performance o tempo inteiro. Nesse mundo, nesse cenário, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender como que a dopamina ela age no nosso organismo, no nosso corpo, para que a gente consiga controlar o nosso tempo. Porque a partir do momento que eu entendo, e fica comigo até o final que vai fazer sentido, tá? Isso aqui pode transformar realmente a sua vida. A partir do momento que eu entendo que existe uma molécula dentro do meu corpo que faz com que eu me sinta motivado a buscar algo, a fazer algo, eu preciso aprender a olhar para essa molécula e controlar ela, ou pelo menos melhorar a relação que eu tenho com ela. Porque se eu não fizer isso, como eu já disse, eu vou ser engolido por distrações, eu vou ser engolido por prazeres imediatos, tá? Tudo isso que eu estou falando com vocês aqui da dopamina, né? Tá embasado neste livro aqui, ó, que eu indico muito para que você leia, você que gosta de estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre o comportamento humano, entender como é que nós funcionamos, Nação Dopamina, da Anna Lembke. Olha o subtítulo dele, Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Então, por que esse excesso de prazer está deixando a gente infeliz? Porque nós estamos buscando esse prazer imediato o tempo inteiro. É isso que o mundo nos oferece. Tem muitas distrações, tem muitas coisas de acesso muito fácil e muito rápido. Só que quando eu gasto o meu tempo com essas distrações todas, eu deixo de fazer aquilo que verdadeiramente importa. E aí, o que aconteceu comigo nesse último mês de setembro? Eu não deixei de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de ficar com a minha família, eu não deixei de dar atenção para minhas filhas e para minha esposa, eu não deixei de treinar. Mas o que acontece? Eu usei o tempo que eu tinha para realmente melhorar os meus resultados, para realmente eu estudar, para eu ler, para eu me capacitar mais e para eu melhorar os resultados do meu trabalho, eu usei com distrações. Então, quando a gente cai nesse golpe dos prazeres momentâneos ou do excesso de prazer,
O que acontece é que nós vamos viver uma vida na média, nós vamos viver uma vida medíocre. E eu sei que você que está aí se dedicando tempo para assistir, para gerenciar o seu tempo, para aprender coisas novas, assim como eu estou já há alguns anos, a gente não quer viver uma vida na média, a gente não quer viver uma vida medíocre. Nós queremos viver uma vida acima da mediocridade, acima da média. E outra, tá, gente? Vamos lá, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vida na média, aquela vida onde você vai lá, faz o que tem que fazer, volta para casa, de boa, assiste a televisão, toma sua cervejinha, come o seu amendoim, fala mal dos outros e no outro dia a mesma coisa, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu já vivi muito isso daí, né? Porque a gente fala isso de maneira pejorativa, mas é uma escolha, pronto, não é a minha e eu acredito que também não seja a sua que esteja aí me assistindo. Por isso que nós precisamos aprender a tomar esse controle do tempo, aprender a usar a nosso favor a dopamina, esse hormônio que vai me impulsionar para o comportamento. Porque a dopamina ela é liberada no nosso corpo por algumas vias dopaminérgicas e essa dopamina ela é liberada quando eu prevejo uma recompensa daquilo que eu vou fazer. Então, quando eu chego em casa, eu pego o meu celular, só o fato de eu olhar para o meu celular já está liberando dopamina, por quê? Porque eu já estou prevendo recompensa. Aqui dentro eu consigo falar com qualquer pessoa a qualquer hora, eu consigo acessar qualquer notícia, eu consigo mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo, eu consigo ver o que as outras pessoas estão fazendo. É muita dopamina, é muito prazer. Eu consigo viver qualquer vida no online. Repara? Por isso que existe o vício em rede social, vício nos jogos, vício em pornografia, vício em drogas. Tudo isso tem uma liberação dopaminérgica muito grande, muito maior do que aquela liberação normal que nós temos. Por isso que existem aí dois tipos de dopamina. A dopamina real e a dopamina barata. Os termos usados aí no dia a dia, né? na ciência de uma maneira mais simples. A dopamina barata é essa dopamina que vem com excesso de açúcar, que vem com excesso de comida gordurosa, né? Palatável, com as fast foods, vamos dizer assim, de modo geral, que vem com a pornografia, que vem com as drogas, que vem com o álcool, que vem com a rede social. Essa é dopamina barata. E qual que é o problema de eu gastar o meu tempo buscando dopamina barata? É que o pico de dopamina, ele é intenso, ele é alto e rápido. Eu vou pôr um gráfico aqui para vocês verem. Vocês vão ver esse gráfico. É um pico alto e rápido. Só que o que acontece? E é isso a Anna Lembke fala maravilhosamente aqui no livro. Após esse pico de dopamina, sempre vai ter uma queda. E essa queda traz dor, essa queda traz sofrimento. E aí o que eu faço? Eu quero mais, eu sinto abstinência, eu sinto falta daquilo. E aí eu entro num ciclo de buscar mais. Então, você tá ali olhando para sua lista de tarefas, você tá dando conta no seu dia e aí você tá ficando lá nas redes sociais durante a noite. Só que daqui um tempo, ficar nas redes sociais só à noite não vai ser suficiente. Você vai acordar e a primeira coisa que você vai fazer é pegar o celular. Aí na hora do almoço você vai almoçar olhando alguma coisa. Aí você vai no banheiro, você vai toda hora com o celular. Aí qualquer brecha que você tem, você tá olhando o celular, vendo alguma coisa nas redes sociais. Repara? E aí o que acontece? Você não sabe mais lidar com frustração, você está mais irritado, seu humor muda, você já está mais ansioso, você está mais impaciente. Por quê? Porque o seu corpo está pedindo este prazer o tempo inteiro. Ele está pedindo essa dopamina o tempo inteiro porque ele quer manter naquele pico. Você desregulou o seu nível dopaminérgico. Você desregulou o que a ciência chama de nível basal, que é o básico da dopamina. O seu nível basal ele está muito alto. Então você precisa manter muitos prazeres aqui para manter o seu nível de dopamina ok. Agora, o que a gente faz então, Jorge? O que nós vamos fazer? Primeiro, nós precisamos olhar para o nosso comportamento, olhar para o modo como a gente
gasta e usa o nosso tempo e elevar e diminuir, né, na verdade, e regulamentar esse nível basal de dopamina, para que a gente possa passar a maior parte do nosso tempo, e olha o que eu estou falando, não é o tempo inteiro, é a maior parte do nosso tempo sendo impulsionado, os comportamentos sendo impulsionados pela dopamina real e não pela dopamina barata. E a dopamina real, Jorge, ela vem do quê? Ela vem de uma atividade física que você faz de maneira regular. Ela vem de momentos de conexão que você tem. Ter blocos de tempo para você estudar sem distrações. Ter momentos que você realmente descansa, que você se desconecta de tudo e vai descansar. Vai dar uma atenção para sua esposa, para o seu marido, para sua namorada, para os seus pais, para os seus filhos. Ter esse tempo de conexão real com o mundo offline. Isso foi um dos fatores que me fez perder o controle do tempo. Eu me conectei demais com o mundo online e é muito engraçado, porque eu me conectei demais com o mundo online dos outros e perdi até o meu conteúdo, o meu mundo online, que eu parei de criar conteúdo nas minhas redes sociais, mas eu ficava o tempo inteiro vendo outras coisas mais de esporte que eu gosto muito e tudo mais e tal. Enfim, e eu me perdi nisso. E a hora que eu vi, eu estava gastando muito tempo. O tempo que eu estava usando nos últimos anos para ler, eu estava vendo um Reels. O tempo que eu estava usando de manhã para estudar, eu estava gastando à noite na cama assistindo shorts no YouTube. Repara? Então o que nós temos que fazer é ter essa percepção e trazer algo que eu vou emprestar o termo aqui do livro da Anna Lembke, que ela fala o seguinte: o que a gente pode fazer para mudar isso? O primeiro passo é autocomprometimento. Eu não vou entrar no mérito aqui das medicações, do que pode ser feito ou não, né? Na questão de vícios, eu não sou especialista nisso, não vou nem ousar a falar desse ponto. Mas eu tô falando o seguinte: se você não tá, né, conseguindo controlar, o básico que você pode fazer é o quê? É assumir o controle do seu tempo, se comprometendo com ele. Autocomprometimento. E o autocomprometimento, ele passa necessariamente por organização, por planejamento. Você precisa ter previsibilidade no seu dia. E este foi o erro que eu cometi. E vou falar para você que foi um erro até um pouco por soberba. Como eu já estou há muitos anos me planejando, como eu já tenho uma metodologia que funciona, que eu ensino muitas pessoas a utilizarem essa metodologia e que funciona para as outras pessoas, eu também deixei um pouco de lado o meu planejamento mais refinado. Então o que acontecia? Vamos lá. Eu acordo pela manhã, eu faço a minha atividade física, eu venho para casa, tomo meu café, fico com as meninas um pouco aqui. Eu tenho um cargo hoje de secretário municipal, né, de Educação, Cultura e Esporte, então eu vou para minhas demandas da secretaria, eu também tenho as minhas mentorias e as minhas coisas aqui, e aí no final do dia eu volto e eu tenho o compromisso de ficar aqui com as minhas filhas, né? Às vezes dar um banho, dar janta e quase todos os dias fazer com que elas durmam, porque eu treino de manhã, a Fran treina à noite. Esse é o nosso combinado e tá tudo bem. Só que o que acontece? Aí as meninas dormem, a Fran está treinando, o que eu faço? Ao invés de eu ler alguma coisa, de eu estudar ou de também eu ir dormir um pouco mais cedo para descansar para outro dia, rede social. Aí eu vou lá e fico olhando coisas, olhando memes, olhando coisas de esporte que eu gosto muito. Perdi o controle do tempo. É exatamente isso que não pode acontecer. E aí, esse tempo que eu gastava para estudar no final do dia um pouco e para planejar o próximo dia, ele passou a não acontecer mais. Por quê? Eu já planejei minha semana no domingo. Isso eu não deixei de fazer, tá? Já planejei minha semana no domingo, tá tudo sob controle. Aí eu pegava lá meu Todoist no começo do dia, a minha agenda estava bonitinha, atualizada. Meu Todoist eu ia remontando um dia do outro. Eu continuei anotando as tarefas que surgiam, Então, eu fiz o básico, mas eu não fiz o básico bem feito. E eu me perdi nesse hábito de planejar o dia, de definir as prioridades com excelência. E aí, se você perde esse controle,
você vai perder a clareza do que você tem que fazer. E aí você perde a mão, e aí a dopamina barata, ela vem como uma solução para sua frustração, para sua ansiedade e para o seu cansaço, tá? Eu espero que tenha ficado aqui essa retomada, esse vídeo está marcando a retomada aqui do canal, e que também é um papo, uma conversa que eu quero ter com você. E eu quero que você me diga aqui no comentário, você que chegou comigo até agora aqui, isso já aconteceu com você? Isso acontece com você? Isso está acontecendo com você? E o que você faz aí? E espero que tenha te ajudado. Que você precisa primeiro ter a consciência, e é isso que eu tentei trazer para você aqui, explicando como que isso acontece fisiológico, porque não é nossa culpa, é o nosso corpo reagindo àquilo que nós estamos fazendo. E que a solução é autocomprometimento. Então se comprometa a planejar a sua semana, se comprometa a planejar o seu dia, a ter uma rotina estabelecida, porque é isso que me ajuda a voltar mais rápido quando eu caio. Fazia anos que eu não tinha esse gap de improdutividade, vamos dizer assim, mas está tudo bem, estamos de volta e é isso que importa, porque a vida real ela acontece no offline. E a verdadeira consistência, ela se constrói sem pressa e sem pausa no planejamento diário, tá bom? E se inscreve aqui no canal, deixa o like nessa retomada, e se você quer aprender a se organizar bonitinho, da maneira correta, planejar sua semana e dar esse primeiro passo para o autocomprometimento, agora você vai assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui para você.